Olá a todos, bem-vindos à nossa rubrica Meu Psicólogo, uma rubrica disponível para o caro telespectador e ouvinte para lhe manter informado relativamente a diversos assuntos de saúde mental, como dicas e diversas outras formas de saber lidar com as malambas da vida, não é? Que podem de alguma forma afetar a sua saúde mental. Com o tema de hoje, nós vamos abordar sobre luto. O que é luto? O que acontece com o luto? Será que é só luto quando nós perdemos um ente querido ou não? Fica conosco na rubrica Meu Psicólogo. Luto. O que é isso, luto? Um tema muito comum que surge no nosso dia a dia, até muito social, conhecido como perda de um ente querido. Mas nós estamos aqui para desmistificar que o luto não acontece simplesmente quando nós perdemos um ente querido. O luto é o processo de adaptação à experiência de perda. Essa perda pode acontecer com um ente querido, pode acontecer com alguma coisa ou talvez com um animal. O luto aqui vamos expressá-lo como o romper de uma ligação afetiva que eu tinha com alguma coisa ou alguém. Por exemplo, eu trabalhei durante 5 anos numa empresa petrolífera e de repente o chefe decidiu despedir-me. Eu vou estar a viver um momento de luto porque rompi com a ligação afetiva que eu tinha com o trabalho. Acontece muitas vezes com pessoas que têm uma ligação afetiva muito forte com animais. O nosso animal mais conhecido, que é o doméstico, o cão. Há pessoas que vivem momentos de luto quando perdem o seu cão, ou cachorro, cadela. Não é uma coisa extraordinária, é comum esse processo. É comum que a pessoa fique triste, fique irritado, culpe os outros por ter perdido o cão, porque criou uma ligação emocional muito forte com o cão. Então, este é o luto. Aquele processo de rompimento das ligações afetivas com alguma coisa. Pode acontecer com qualquer coisa da nossa vida, desde que tenhamos uma ligação afetiva. Então, isso pode significar luto. O luto acontece em 5 processos. 5 processos para nós chegarmos à etapa da aceitação do luto. Esses 5 processos eu vou falar daqui a pouco, mas antes eu queria levar você que está aí a nos acompanhar a perceber que o luto não é uma coisa que nós devemos esconder ou mantê-lo para nós. Nós devemos mostrar, tirar para fora. Se quer chorar, por exemplo, pode chorar. Se quer gritar, por exemplo, que é muito comum em alguns casos, algumas pessoas que queiram gritar quando se calhar perderam um emprego, perderam um pai, perdeu a namorada, por exemplo, no processo do divórcio e tudo mais, é normal que a pessoa sinta raiva, é normal que queira chorar. O facto de nós guardarmos esse choro durante um tempo prolongado pode trazer fortes consequências psicológicas e sociais na vida do indivíduo. Por exemplo, uma pessoa que perdeu o pai. Estamos habituados a ouvir que homem não chora. Então, o homem perde o pai, o homem não vai chorar, nem vai mostrar aquela fraqueza, nem tristeza que é comum por ter perdido alguém. Então, o facto dele não chorar, hoje, amanhã, depois da manhã, no processo fúnebre todo, ele não demonstrou aquela sensação de fraqueza e tudo mais, no momento oportuno, aquele choro vai começar a lhe cobrar. O corpo em si, a cabeça, a mente no seu todo, vai começar a cobrar estes choros. De que forma? Se manifestará por crises de tristezas repentina, crises de choros repentinos. Conhecemos pessoas que, em algumas vezes, têm ficado tristes do nada. Se nós formos um bocadinho mais a fundo dentre as diversas outras motivações que podemos encontrar, nós poderemos encontrar luto mal vivenciado. Estes e mais outros elementos que podem de alguma forma trazer malefícios significativos na vida do indivíduo quando não manifesta o luto da forma que deve ser. Claro, o tempo de ultrapassar e viver o luto depende de pessoa para pessoa. Não significa que eu tenha ultrapassado, aceitado esta perda durante 5 meses, a outra pessoa também terá que o fazer. Não.
o processo de aceitação do luto depende de pessoa para pessoa, cultura para cultura, país para país e como nós recebemos essa informação. Há pessoas, por exemplo, que até hoje pode ter passado se calhar 3, 4, 5 anos, mas ainda se encontra no estado número 1 do processo de aceitação do luto, que é a negação. O que é a negação? A negação é aquele momento em que nós não acreditamos ainda que o nosso ente querido, o nosso cachorro, nós perdemos o emprego. Nós não acreditamos. Nós ficamos naquele momento entre a negação e o isolamento. Ficamos sozinhos, muitas vezes, e outros que é a manifestação plangação. Ficamos aí com aquela clássica de ele não morreu, ele vai entrar daqui a pouco. Ah, não, ele ainda está aí. Então, estas são as diversas manifestações da negação. A etapa número 2, que é a raiva, logo após nós passarmos pelo processo da negação, nós chegamos ao processo da raiva. O processo da raiva é canalizado pela nossa sensação de impotência para nós conseguirmos contornar a situação. Vamos supor, por exemplo, que seja a perda de um ente querido. Nós vamos sentir raiva na etapa número 2, vamos sentir raiva de nós não termos tido força, poder suficiente para podermos auxiliar o nosso ente querido a não perder a vida. A termos que controlar a situação, manipular as probabilidades do nosso ente querido viver. Então nós vamos ficar com raiva de nós mesmos e por conseguinte nós vamos ficar com raiva de outros. Outros quem, por exemplo? Médicos, pessoas que cuidaram dele se por acaso ele morreu no processo de internamento, se foi, por exemplo, atropelado ou não. Consta aqui também informar que essa sensação de transferir para outras pessoas a culpa de ele ter morrido pode não ser de forma proposital. É só aquela sensação de impotência, nós então sentimos a raiva para com esta situação. Na etapa número 3 do processo de aceitação do luto, nós temos a barganha. A barganha é aquele momento em que nós estamos a tentar negociar ou gozar com a situação. Mas nós gozamos com a situação não de forma consciente, muitas vezes, mas sim para tentarmos ludibriar, ou seja, cobrir a falta que o nosso ente querido, emprego, seja lá o que for, faz. Por exemplo, como é que nós manifestamos isso? Muitas vezes nós dizemos o seguinte, quando nós estamos em casa, por exemplo, e aquela pessoa morreu recentemente, nós vamos dizer o seguinte: daqui a pouco o mano fulano já vai entrar, daqui a pouco o mano fulano vai ligar para mim. Se for perder um emprego, vai dizer o seguinte: não, daqui a 3 dias eu vou acordar, vou trabalhar. Isso tudo é um mecanismo de defesa para sabermos, ou melhor, para o nosso cérebro, ou esse processo ser acompanhado da melhor forma possível, para que não cause tanto dano para nós mesmos. E, por outra, nós temos o processo da etapa número 4, que é a depressão. Muitos aqui vão dizer que a depressão é vista como uma doença nessa etapa, mas não. A depressão é comum e deve ser visto aqui como um sentimento de tristeza profunda. Depois de eu perceber que não, 2 horas passaram e ele não entrou, 3 horas passaram e eu não fui trabalhar, ou dias, 4 horas passaram e o cachorro não latiu, então aqui eu vou cair na real. O cair na real eu começo a perceber, não, já não vou me encontrar com ele, já não vou ver os colegas, já não vou ouvir o latir do cão. Então caio na real com a tristeza. E é aqui que nós devemos saber interpretar esta depressão como um dos processos da etapa do luto, como cair na real, a tristeza. Na 5ª fase, muita gente faz a aceitação. Muita gente, que quer dizer que há outras pessoas que permanecem na fase da depressão ou da tristeza profunda. Muita gente. Então vai depender de como a pessoa vai lidar com a situação, como tu, como familiar, vai auxiliar essa pessoa a lidar com a situação e muitos outros mecanismos que nós, como familiares, amigos e tudo mais, podemos auxiliar o nosso amigo, vizinho, primo a ultrapassar o processo de luto. Lembrando, luto não é simplesmente o processo de perder alguém, mas é o rompimento
do vínculo afetivo que existia entre a pessoa enlutada e o objeto ou a pessoa perdida. Então, esta foi a nossa rubrica de hoje, espero que tenham gostado. Daqui a pouco vai passar aqui nos cards ou no nosso rodapé as nossas páginas, sejam eles de qual rede social esteja a nos acompanhar agora. Sigam, partilham e mantenham informado todo mundo. Até breve.